A chuva batia forte nas ruas da cidade, espalhando sujeira por toda parte e transformando o asfalto em um caos iluminado por neon. O músico olhou ansioso para o relógio. Ele estava atrasado de novo, mais um show perdido, e ele seria oficialmente rebaixado a tocar em botecos, banheiros ou, pior ainda, no clube do livro da mãe dele. Ele apertava freneticamente o aplicativo de carona, tentando enxergar através das gotas d'água na tela. O pequeno círculo de carregamento girava inutilmente, travou uma vez, duas, e então congelou completamente. No lugar dele, apareceu um ícone estranho, parecendo um monitor CRT retrô, piscando de forma irritante como um fliperama quebrado. Ele sacudiu o celular frustrado, quando faróis iluminaram o beco estreito e projetaram sombras nos tijolos molhados. Um Mitsubishi Chariot cinza de 1983 amassado e enferrujado apareceu de repente, parado em silêncio, como se sempre estivesse ali. Parecia de um ferro velho, não de um app de carona. A chuva escorria pelo teto, gotas refletindo o brilho estranho do monitor do painel. O músico hesitou, mas outro olhar para a tela apagada do celular tornou a decisão fácil. Ele alcançou a maçaneta da porta. O cheiro foi a primeira coisa que sentiu. Cerveja velha misturada com algo mais, algo que ele não conseguia identificar direito. Latas vazias rolavam nos tapetes manchados, tilintando enquanto ele se sentava no couro rachado do banco do meio. Ele olhou para frente, pronto para pedir desculpas ao motorista por molhar tudo, mas congelou no mesmo instante. Nenhum motorista, apenas um assento vazio e uma tela CRT antiga brilhando suavemente no painel. Ele ficou olhando sem expressão, atordoado. Normalmente, carros autônomos pareciam bem mais novos, não como algo que você encontraria no quintal do seu tio. O pânico subiu por sua espinha ao ver letras verdes surgindo devagar no pequeno monitor. Você gostaria de ser libertado do seu Dave & Buster's? Toque em responder para sim, toque em desligar para não. Ele se inclinou cauteloso, apertando os olhos para a tela ao lado do monitor. Algo lembrava metade de um antigo celular de flip da Motorola, um teclado rachado e levemente iluminado. Ele estendeu a mão relutante, o dedo pairando sobre as teclas. Tanto faz. Deve ser só uma pegadinha de quem montou essa sucata assustadora. Ele apertou o polegar contra o botão de atender gasto. A van estremeceu de repente, roncando embaixo dele como um motor, tossindo ao despertar. O monitor do painel piscou uma vez, duas, depois silêncio, silêncio total, impossível. O cheiro de cerveja e algo estranhamente metálico encheu seu nariz, deixando-o tonto. Ele abriu a boca para chamar, mas antes que pudesse emitir um som, desapareceu. Sumiu assim, de repente. Restou apenas uma poça de água da chuva, recém-formada, no exato lugar onde a van estava antes. Com o passar dos dias, os policiais locais investigaram de forma desleixada por alguns dias, mais preocupados com suas pausas para o café do que com um músico desaparecido. Eles rabiscavam anotações em blocos úmidos, olhavam imagens de segurança que não mostravam nada além de estática e faziam perguntas com um tom entediado, até eventualmente darem de ombros e deixarem para lá. Pessoas sumiam com frequência, principalmente jovens artistas. Talvez ele tivesse se mudado para se encontrar ou não quisesse ser encontrado. Tanto faz. Em uma semana, a investigação sumiu no silêncio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma florista idosa olhava irritada para o novo celular. Com dedos trêmulos, tocava a tela e abria sem querer um aplicativo de carona que nem lembrava ter baixado. Ela resmungou um palavrão, deslizando o dedo aleatoriamente, tentando fechar o aplicativo. Mas antes que pudesse jogar o aparelho frustrante na mesa de centro, faróis suaves iluminaram delicadamente as cortinas de sua sala de estar. Ela afastou as cortinas devagar, franzindo a testa ao olhar para a rua. Um Mitsubishi Chariot cinza e surrado aguardava pacientemente junto ao meio-fio sob a garoa leve. Ela saiu e se aproximou cautelosamente da minivan, como se o carro pudesse morder. Ao abrir a porta rangente, uma onda de cheiro de cerveja velha e mofo invadiu, fazendo-a franzir o nariz. Ela se recostou, olhando de lado para se desculpar pela entrada lenta, mas congelou ao ver o banco do motorista vazio. Seus olhos cansados se estreitaram em suspeita. Os carros agora dirigiam sozinhos, mas esse trambolho enferrujado mal parecia ter permissão para circular, muito menos se conduzir sozinho pela cidade. Antes que ela pensasse mais, o pequeno monitor CRT no painel brilhou suavemente, exibindo palavras em letras verdes pixeladas.
Você gostaria de ser libertada do seu Dave Buster's? Toque em responder para sim, toque em desligar para não. Ela encarou a mensagem bizarra com um olhar vago, respirando devagar. Por um longo momento, os únicos sons eram o leve tamborilar da chuva e o zumbido suave do monitor. Libertada. A palavra ficou em sua mente. Ela lembrou das visitas ao médico, das salas estéreis e dos panfletos intermináveis sobre lidar com os sintomas. Liberdade parecia algo bom, quase tentador. Seus dedos deslizaram pelo teclado rachado de um velho celular flip, colado de forma desajeitada no painel. Ela suspirou suavemente e, com uma determinação silenciosa, tocou em atender. Imediatamente, a van começou a vibrar sob seus pés. A tela do painel piscou de forma irregular. Garrafas de cerveja vazias tilintaram atrás, como aplausos distantes. Então, o silêncio, súbito e absoluto, tomou conta dela. No instante seguinte, ela sumiu, restando só uma floricultura vazia e fechada e uma rua silenciosa. Alguns dias depois, seu sobrinho estava em pé na floricultura vazia, cercado por flores murchas e sombras tênues. Ele murmurou baixinho para si mesmo, a frustração crescendo. As pessoas não desaparecem simplesmente no ar. Ele olhou para a cadeira de balanço vazia da tia e balançou a cabeça. Seu estômago se revirou. Algo não estava certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um paramédico se apoiava pesadamente na pare de tijolos fora da emergência. Sua cabeça latejava e os olhos ardiam após o plantão noturno infernal. Seus dedos tateavam desajeitadamente pela tela do celular, mal percebendo o que estava fazendo. Tudo o que ele queria era chegar em casa, desmaiar e esquecer ambulâncias e emergências por algumas horas. Ele abriu o app de carona distraído, quase sem notar o rápido piscar e falha na tela do celular. Antes que ele pudesse perceber totalmente o que havia acontecido, faróis iluminaram suavemente a calçada rachada, tirando-o de seu cansaço. Ele apertou os olhos cansados e viu uma velha minivan surrada parada na calçada. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Van puxou a porta rangente e se acomodou no banco do meio. Imediatamente, o forte cheiro de cerveja velha o atingiu, misturando-se com algo metálico e estranhamente azedo. Ele olhou para cima, mas não viu ninguém no banco do motorista. Seu coração disparou. Carros autônomos costumavam parecer elegantes, não como se fossem tirados de um ferro velho. O pequeno monitor CRT embutido no painel piscou e se acendeu com um suave zumbido elétrico, lançando uma luz verde pálida dentro da van desordenada. Gostaria de ser liberado do seu Dave Buster's? Toque em atender para sim ou em desligar para não. Ele olhou fixo, as palavras entrando devagar em seu cérebro cansado. Ele engoliu em seco, sentindo um arrepio subir pela espinha. Não, obrigado, murmurou ele com voz trêmula, apertando rápido o botão de desligar no celular flip rachado ao lado do monitor. Num instante, ele estava parado do lado de fora da própria porta, as chaves balançando inutilmente na mão, e a van não estava em lugar nenhum.
A rua silenciosa se estendia à frente, vazia e escura, enquanto a chuva descia pelo seu pescoço. Ele se virou, coração acelerado. O quê? Nada, apenas silêncio. Nos dias seguintes, aquele silêncio se tornou seu inimigo. Ele via aquela van em todo lugar, atrás de uma árvore no parque, do outro lado da rua da cafeteria, ou sob postes de luz piscando, tarde da noite. Toda vez que via a van, um suor frio surgia em sua testa, e cada noite sem dormir ampliava seu medo. No quinto dia, as sombras em seu apartamento o faziam dar um pulo, e cada farol que passava acelerava seu coração. Ele sabia que parecia louco, mas confidenciou nervoso a um colega entre os turnos, olhando ansioso pela sala de descanso. Eu juro, disse ele suavemente com a voz rouca de exaustão. Ele está me seguindo, o colega franziu a testa e pôs uma mão reconfortante em seu ombro. Você só precisa descansar, cara, está pirando. Ele riu sem humor, com o olhar vazio. Ele sussurrou amargamente, esfregando o rosto. Umas 2 noites depois, o turno finalmente acabou. O paramédico saiu para o ar frio da noite, com ombros curvados e olhos fundos. Ele parecia não dormir há dias, porque de fato não dormia. A calçada escorregadia de chuva e o mundo ao redor dele molhado, desbotado sob a luz trêmula dos postes. Ele ajustou a mochila e começou a atravessar a rua vazia. Seus tênis batiam no asfalto molhado, ecoando suavemente. Quando estava na metade do caminho para o outro lado da rua, algo chamou sua atenção. Uma forma, estacionada logo adiante na quadra, cinza, velha, familiar. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele congelou. Lá estava. Era de novo aquela van. Ele se virou rápido, olhos arregalados e coração acelerado. O que você quer? Ele gritou para a van, a voz falhando, as mãos cerradas em punhos. Ele não percebeu o sinal de pedestre ficar vermelho, não ouviu o ronco baixo do ônibus da cidade se aproximando. Sua atenção estava focada na forma cinza no fim do quarteirão, meio oculta atrás de carros estacionados, faróis apagados, mas inconfundível. Seus pés desaceleraram, ele se virou levemente, ainda observando a van. O motorista do ônibus o viu, mas já era tarde. Do outro lado da rua, alguém gritou, uma buzina soou e continuou soando. O sapato do paramédico caiu em uma poça, enchendo-se lentamente de chuva. O celular dele quicou uma vez na calçada, a tela quebrou. E lá no quarteirão, onde a van estava, nada. As notícias não viajavam rápido, mas a dor sim. Na manhã seguinte, o sobrinho sentou-se no balcão da floricultura, olhando 2 abas abertas no computador. Manchete: paramédico morre atropelado por ônibus após o turno, sem indícios de crime. A outra era o último sinal de GPS conhecido de sua tia, ainda não resolvido, ainda marcado como investigação ativa. Apesar de ninguém mais investigar, ambos sumiram após verem a mesma coisa. Agora ele tinha certeza. Ele dormiu pouco após o fechamento da floricultura. A cadeira de balanço da tia seguia virada para a janela, e a caneca dela, com camomila velha, ainda estava na pia. A loja inteira ficou congelada quando ela sumiu, como se prendesse a respiração, esperando seu retorno. Mas ele sabia que não era assim e pôs mãos à obra. No início, era básico: imprimir panfletos, ligar para hospitais, checar imagens de câmeras de trânsito. A polícia não se importou e disse: idosos se perdem o tempo todo. Ele afirmou que ela não era do tipo que se perdia. Eles disseram a ele que iriam registrar um boletim de ocorrência e depois retornariam. Eles não fizeram isso, então ele começou a investigar por conta própria. Ele vasculhou a rua de onde ela sumiu, andando de um lado para o outro, contando postes e bueiros, como se pudesse desvendar o mistério com matemática. Os vizinhos não viram nada, nenhum carro estranho, som ou luta. Apenas uma senhora que entrou em uma van e nunca mais voltou. Aquela van, esse era o fio que ele investigava nos registros telefônicos dela. O aplicativo de carona estava aberto, mas nenhum motorista havia sido oficialmente registrado. Nenhuma placa, nenhum registro de viagem, nenhum sinal. Só um pacote de dados estranho, enviado momentos antes do celular dela desligar. Era pequeno, corrompido e impossível de abrir, mas era alguma coisa. Primeiro ele postou sobre isso, com um tópico e algumas atualizações. No início, riram dele, chamando-o de paranoico, perturbado e desesperado. Mas então, a irmã de um músico entrou em contato. Ela disse: a última vez que alguém viu meu irmão, ele entrou em uma minivan estranha, sem placa, modelo antigo, cinza, amassada, quadrada.
Quanto mais ele postava, mais mensagens recebia. Sussurros, teorias, lendas urbanas. Recebeu uma foto granulada, tirada à noite de uma câmera de painel de um city bus, borrada, mas inconfundível. Uma van Mitsubishi cinza estacionada na beira de uma rua enevoada, sem ninguém dentro. Ele catalogou os avistamentos, fez um mapa e criou um documento no Google com abas, incluindo tabela de datas, cidades e inconsistências nas placas. Ele relacionou vários desaparecimentos ocorridos no mesmo período. Todos tinham uma coisa em comum: a van. Ele começou a chamá-la de carruagem fantasma. As postagens dele cresceram, compartilhamentos se tornaram retweets, que viraram vídeos de reação e depois amas no Reddit. O pessoal adorava a van que devora pessoas, a carona mortal do Dave e Busters. Os conspiracionistas esquisitos do TikTok fizeram a festa. No meio das respostas, surgiu algo discreto, um comentário em um vídeo de recapitulação das aparições da madrugada. Pino no mapa, sem nome de usuário, sem explicação, só as coordenadas e embaixo uma linha. Se você está falando sério, vá agora. Ele piscou para a tela. Era real? Muitos teriam ignorado, mas ele precisava saber o que ocorreu com sua tia. Ele levou carregador, lanterna e celular descartável na mochila, caso precisasse sair dos limites da cidade, onde as estradas eram ruins e as casas distantes. Já estava quase anoitecendo quando ele entrou numa estrada de terra, ao lado de um canal seco. O céu estava roxo e estranhamente parado. E lá estava, estacionado como se estivesse esperando por ele o tempo todo, um Mitsubishi Chariot cinza, largado sob um poste de luz piscando. Os faróis estavam apagados, mas o brilho verde suave da tela do painel pulsava fracamente lá dentro. O coração dele pulsava forte e as mãos tremiam. Ele entrou ao vivo? Certo. Ele sussurrou na transmissão. É isso. Eu realmente encontrei. A câmera trêmula do celular mostrou a van enquanto ele se aproximava, tênis pisando no cascalho. Milhares assistiram e os comentários explodiram em segundos. Ele não leu nada disso. Sua mão se estendeu lentamente e agarrou a maçaneta da porta. Ela se abriu com um rangido metálico. O interior estava pior do que ele imaginava. Latas de cerveja por toda parte, fios espalhados pelo chão e um pequeno monitor CRT piscando embutido no painel. O teclado do Motorola Flip brilhava suavemente ao lado dele. Então a tela se iluminou. Quer ser libertado do seu Dave & Busters? Toque em atender para sim ou desligar para não. Sua boca se abriu de surpresa. É real, ele sussurrou, virando a câmera para o monitor. Caramba! Faróis o atingiram por trás. Uma voz gritou através de um megafone. Pneus cantaram, botas bateram forte no asfalto. Os holofotes o atingiram de repente, cegando-o. Ele recuou da van, ainda gravando com o celular. Largue o celular, agora. Homens de preto o cercaram e a transmissão foi interrompida durante um comentário. Um deles deu um passo à frente e bateu a porta da van com uma das mãos enluvadas. Outro arrancou o celular e tirou a bateria. A última coisa que o jovem viu foi um emblema branco em uma das jaquetas deles, um círculo cortado por 3 flechas. E a van, ainda ligada, ainda zumbindo suavemente, como se nem tivesse notado que a fundação havia chegado. Eles embalaram o telefone, colocaram o garoto na van preta e saíram antes da poeira baixar. A transmissão ao vivo foi rapidamente apagada da internet, contas e espelhos deletados e comentários fechados por atividade incomum. Para o público, a transmissão tinha sido uma farsa. Para a fundação, era apenas o protocolo de limpeza. A van foi levada em um caminhão-plataforma sob escolta armada, com as rodas ainda zumbindo como se quisessem estar em outro lugar. De volta ao sítio 322, ela foi baixada em um container reforçado, com paredes revestidas de aço e uma âncora de realidade Scranton presa ao teto. Eles não tentaram interrogá-la, ainda não. Primeiro, eles assistiram a 2 semanas de vigilância 24 horas por dia, sem nenhum movimento. O monitor piscava às vezes, exibindo códigos verdes embaralhados e, ocasionalmente, outra coisa. Não falava, não dirigia, só esperava, como se estivesse de folga. Por fim, eles mandaram alguém lá, não um da classe D. Essa coisa não era só um buraco negro para corpos, era um quebra-cabeça. E quebra-cabeças exigiam alguém que soubesse jogar. A pesquisadora Helen Nyquist entrou no container com prancheta, gravador e mau humor. Ela abriu a porta do motorista.
O cheiro era imediato. Cerveja morna, poeira, eletrônicos ao fundo. Ela não se intimidou. O monitor CRT da van piscou uma vez e depois acendeu com uma lenta sequência de texto. Deseja ser libertada do seu Dave Busters? Toque em responder para sim ou desligar para não. Esse carro fantasma, a fundação o chama de SCP-8034. Ele é classificado como euclídeo, que é o jeito educado deles dizerem: nós meio que entendemos, mas não o suficiente para dormir tranquilos à noite. Classe de perturbação, VLAM. Afinal, uma van da morte que se teleporta e só surge quando você vai morrer é só uma emergência média. À primeira vista, é só um Mitsubishi Chariot 1983, surrado, cinza, quadrado e com aparência tão triste quanto se espera de algo inspecionado pela última vez no governo Reagan. Mas ele faz um zumbido constante, os faróis nunca se apagam e ninguém nunca conseguiu encontrar um motor funcionando ou uma fonte de energia dentro dela. Ah, e ela cheira a cerveja barata. Isso não é metáfora. Geralmente tem latas vazias de Pabst Blue Ribbon no banco de trás, que aparecem e somem. Como o resto da sua lógica, o que dirige essa coisa não é uma pessoa, é uma inteligência artificial enfiada no painel e falando através de um monitor CRT quebrado do tamanho de um livro de bolso. A fundação chama isso de SCP-8034, mas ele se chama terminal. Charmoso, né? O terminal só se comunica por texto pelo monitor. Você interage usando um teclado de celular Motorola Razr preso ao painel. Imagine um celular descartável dos anos 2000 combinado com um Uber amaldiçoado. É assim que funciona. Se você vai morrer em uma semana, essa van sabe e vai se teletransportar. Sim, ele se teletransporta para 5 a 8 quilômetros de você e dirige direto até você. Geralmente, as pessoas a invocam sem perceber, após pedir corrida em aplicativo genérico, sem confirmação ou botão de cancelar. Uma van que não estava ali 5 segundos antes apareceu de repente na calçada. Se você entrar, o monitor CRT acende com a mesma mensagem de sempre. Quer sair do seu Dave & Busters? Toque em responder para sim ou desligar para não. Escolha responder. Você desaparece imediatamente, sem gritos, sem tela preta, sem deixar vestígios. A van permanece, você não escolhe, desliga, a van pisca, e de repente você está exatamente onde estava antes de entrar. Como se nunca tivesse acontecido, exceto que aconteceu, porque todo mundo que aperta desligar morre em 7 dias, sem exceções. Então, para onde vão as pessoas que atendem? Essa é a pergunta de $1 milhão. A fundação tem tentado descobrir isso. Desde que a van foi contida, houve 51 testes e 51 funcionários classe D desapareceram. Um deles levou um gravador de tamanho molecular. O gravador também sumiu, assim como 42 latas de cerveja vazias. Isso não é piada, até o lixo é removido. O terminal diz não saber o destino deles e que quando os passageiros somem, é teleportado de volta para o que chama de Dave & Busters. Em algum vazio extratemporal, onde fica permanentemente imobilizado, em um palco ao lado de uma placa de sorteio que diz, me ganhe. Segundo o terminal, sua única companhia é uma orelha gigante de louva-a-Deus de plástico de um jogo, ao lado do palco. Como item de conforto, a van pediu uma caixa de som para tocar em loop a recriação do chiado do louva-a-Deus daquele jogo. O pedido foi aprovado. Ela acompanha o som o dia todo, todos os dias. Se isso não bastar, falaremos sobre o porta-luvas. Durante a inspeção, a pesquisadora Helen Nyquist encontrou tecido orgânico e ossos, especificamente partes de boca do tamanho humano. Simplesmente estava lá, sem garganta, sem pulmões, sem propósito, apenas um par de lábios articulando "me beije" em repetição. O terminal disse não saber que aquilo estava lá. Se mente ou reprime um trauma, ainda é debatido. Apesar do SRA, âncora de realidade Scranton, o interior da van exibe grande distorção nos níveis de Hume. A realidade se curva lá dentro. O interior segue regras diferentes do exterior, ou seja, as leis da física tiram uma folga quando a van está envolvida. SCP-8034 não mata aleatoriamente, não persegue, ele espera, ele oferece. Ele só surge para quem já está destinado a morrer, seja por destino, anomalia ou outro motivo. Terminal insiste que não causa as mortes, só aparece para elas. E talvez isso seja verdade, talvez Terminal seja só o transporte, não o carrasco. Por outro lado, é difícil confiar em uma van com boca falante no porta-luvas e 42 passageiros desaparecidos no histórico.
Então sim, esse é o SCP-8034. Agora você sabe o que fazer se ele encostar na sua calçada, ou talvez não saiba.